Olá, gurizada buena! Eu sou a Mariane, acadêmica do curso de Pedagogia da FURG. Estou aqui para convidar vocês a me acompanharem em uma aventura para lá de Bagual. Hoje eu vou contar a história de João e a plantação de arroz. Esse livro foi escrito por R.S. Keller e Márcio Melgareco e ilustrado por Cria Ideias. Então, preparem seus pelegos e se aproximem, pois a aventura já vai começar. João era um piá muito conhecido pelas bandas da barragem do Capané, entre as querências de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, na província dos Vales. Ele e sua família eram muito queridos por todos, pois ajudavam os moradores daquela localidade. Os alimentos que eram plantados e colhidos vinham da família de João, já que eram os únicos com as máquinas para isso. Era coisa bem linda de se ver, como vocês podem imaginar, aquela variedade enorme de plantações. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais se destacava eram as grandes plantações de arroz. Bah, aqueles arrozais eram o orgulho dos viventes da região. A província dos Vales ficava ainda mais grandiosa com as plantações de João e seu pai, o bom Gaudério Tunico. Apesar de ser um belo lugar, os moradores daqueles pagos eram assombrados por uma figura grotesca, daqueles tipos de causos que dão arrepio no lombo só de imaginar. Todos naquela querência já tinham visto e sabiam da maldade de um tal gigante que vinha lá por detrás das nuvens, volta e meia sem muito aviso. Simplesmente aparecia e fazia aquele rebuliço por onde passava, deixando tudo uma bagunça só, sempre em busca de mais comida. Num dado dia, não foi diferente. O gigante apareceu louco de brabo e foi arrastando, quebrando e pegando tudo o que passava na frente dele. Mas o pior naquele dia foi o grandalhão ter levado Tunico e seu trator, os responsáveis pelas plantações no rincão. O gigante imaginou que com aquele homem e o seu trator lá em cima, seria mais fácil conseguir a comida que desejasse. A tristeza se abateu sobre a província dos Vales. João e sua mãe ficaram inconsoláveis e preocupados com o que o gigante teria feito com Tunico. Algum tempo se passou, mas João nunca perdeu a esperança de encontrar seu pai. Marina, sua mãe, seguia trabalhando e produzindo doces em compotas para vender, mas já não tinha mais mantimentos e condições de sustentar a casa, pois não contavam mais com os pilas que ganhavam com as plantações. Até que um dia ela pediu que João levasse a única coisa de valor que ainda restava, uma vaca leiteira, ao mercado da cidade e a vendesse para que assim pudessem se manter por mais algum tempo. João, guri muito obediente, já no amanhecer do dia seguinte, se tocou à cidade para tentar fechar negócio com algum interessado. Claro, né, tchê? O guri era obediente e trabalhador, mas como bom piazote dos vales, também era sonhador uma barbaridade. Gostava de ouvir histórias e de ficar imaginando mil e uma coisas. Sendo assim, no caminho até o mercado da cidade, acabou cruzando com um Gaudério velho, com uma cara cansada, mas com ar buenacho. Depois de saber que o piá estava querendo negociar a tal vaca, o senhor fez uma proposta. Ficaria com ela em troca de um punhado de sementes de arroz, que, segundo Gaudério, eram mágicas. Bah, foi só ouvir aquilo que João já se refestelou todo.
Ele adorou a história e já pensou que plantaria as sementes e que tudo nasceria sozinho. Achou que a mãe também adoraria, fechou o brick na hora. Mas tchê, era claro que ela não iria aprovar quando soubesse que, ao invés de dinheiro, o guri estava com um punhado de sementes de arroz. Ao chegar em casa, ele ainda tentou convencê-la de que eram mágicas, mas a mãe ficou furiosa e jogou as sementes pela janela e o mandou dormir. Imaginem vocês a tristeza do piá. No outro dia, ao acordar, João teve uma surpresa. Deus o livre-te! Que coisa é essa? João viu uma enorme planta no pátio de casa. Quando se deu conta de que se tratava de um pé de arroz gigantesco, soltou uma baita gargalhada. E não é que o tal Galdério estava falando a verdade? As sementes desse arroz são muito buenas mesmo. Ele olhou para cima, até onde a vista conseguia alcançar, e percebeu que o pé de arroz ultrapassava as nuvens. Era tudo o que o guri mais queria. Sem pestanejar, João tratou logo de escalar a planta gigantesca, sem nem olhar para baixo ou ficar com medo. Só queria saber de chegar lá em cima e descobrir o que tinha naquelas bandas. Uma coisa não se pode negar, tchê. O guri era metido e corajoso que nem o pai. Quando finalmente chegou ao fim do enorme pé de arroz, ele percebeu que tudo lá em cima era enorme, inclusive a primeira casa que avistou. Curioso que só, foi logo até lá para descobrir do que se tratava. Assim que entrou, viu uma enorme mulher com uns 5 metros de altura. Na mesma hora, João entendeu que ali morava o tal gigante que tinha levado seu pai e o trator tempos atrás. E num segundo de rateada do guri, a mulher o enxergou e correu até pegá-lo nas mãos. Sorte do piá que ela era gente boa. Depois que João explicou toda a situação, a bondosa gigante contou que tinha sido escravizada pelo grandalhão e que logo ele estaria de volta, como sempre, louco de fome e bem chucro. Sendo assim, ela escondeu João e disse para ele debandar assim que fosse possível. Mas queba, sinto cheiro de carne para assar. O gigante mal entrou em casa e já largou essa frase que apavorou o guri. João tratou logo de ficar ainda mais mocosado para não ser visto pelo malvadão. Depois de encher a pança, o gigante berrou para a mulher trazer os ovos de ouro. Mas para quê? João queria saber do que se tratava e seguiu a mulher. Quando finalmente viu uma galinha que colocava ovos de ouro, e acreditem, também enxergou seu pai, que estava amarrado ao trator e cuidando das plantações do gigante. Depois de confirmar que seu pai e o trator estavam lá em cima, em poder daquele gigante malvado, João começou a pensar numa maneira de resgatá-los e levá-los de volta para a estância. Quando chegou lá embaixo, contou tudo para sua mãe, que ficou embasbacada ouvindo a história. Sem acreditar que aquilo tinha realmente acontecido, ela pensou que eram apenas mais histórias da imaginação do guri. Ela pediu para que ele esquecesse o que achava ter visto e que não pensasse mais em subir lá. Bem capaz, era certo que ele iria dar um jeito de salvar seu pai. Dito e feito. Logo João trataria de se tocar lá para cima de novo. Mal amanheceu e o rapazinho enveredou pelo enorme pé de arroz.
O guri estava decidido e não iria voltar de mãos abanando. Em 2 toques, ligeiro que só, ele já estava chegando novamente à casa do gigante. Rapidinho, deu jeito de se esconder e não demorou muito, o grandão chegou em casa. Mas que bah, sinto cheiro de carne para assar. A mulher gigante entreteu o malvado, oferecendo tanta comida que tomava conta de toda a mesa do vivente. João observava tudo e esperou o gigante pegar no sono para agir. O guri já tinha visto o trator do lado de fora da casa, e assim que pudesse, chamaria seu pai, soltaria a mulher, pegaria a máquina e desceria pela enorme árvore. Foi tudo muito rápido e bem como ele planejou. O gigante estava em um sono tão profundo que nem percebeu quando João pegou uma chave que abria todas as portas. Ele conseguiu soltar a mulher, que correu e pediu ajuda aos seus amigos e parentes, tão enormes quanto ela, que logo vieram até a casa do gigante e o colocaram para fora, expulsando-o para sempre daquelas terras acima das nuvens. Nunca mais se teve notícias daquele ser malvado e comilão. Depois que o entrevero acabou e ficaram todos mais tranquilos, João correu até os braços de Tunico para abraçá-lo. O guri estava com tanta saudade do pai que o apertou o mais forte que pôde e prometeu nunca mais deixar nada de ruim acontecer. Tunico também prometeu a mesma coisa para seu corajoso filho. Em agradecimento por tudo o que João fez, os bondosos gigantes lhe ofereceram uma recompensa muito boa. Ele poderia levar a galinha dos ovos de ouro. O guri ficou louco de faceiro. Seria o fim dos problemas para sua família e para todos os moradores da barragem do Capané. Depois de descer com seu pai, a galinha e o trator pelo enorme pé de arroz, João contou tudo para sua mãe. Juntos, decidiram cortar a árvore e voltaram a ajudar os vizinhos, para então viverem tranquilos e felizes. E essa foi mais uma história para lá de especial. Um baita abraço e até o próximo. Te prepara para a história!